regra de 3 simples, né? São problemas, né, de proporcionalidade que envolvem, né, apenas duas grandezas, tá? Então, simples, porque o problema vai ter o quê? Apenas duas grandezas, tá certo? Então, vamos ao nosso primeiro exemplo aqui, tá? Na extremidade de uma mola há uma argola de ferro com 5 kg. Verifica-se então que o comprimento da mola distendida é 27 cm. Se colocarmos uma argola de 10 kg na extremidade dessa mola, qual será o comprimento da mola? Então veja, você tem aqui um problema que tem as seguintes grandezas. Na extremidade de uma mola há uma argola de ferro com 5 kg, então eu tenho a grandeza quilos, né? Então 5 kg. Verifica-se então que o comprimento da mola distendida é 27 centímetros. Então eu tenho a grandeza centímetros. Então, ó, quando eu coloco 5 quilos, imagine aqui a mola. Quando eu coloco aqui 5 quilos, a mola distende aqui, ó, 27 centímetros. É isso que ele está dizendo. Então, ao colocar 5 quilos aqui, né, na argola, a mola cresce 27 centímetros. Se colocarmos uma argola de 10 quilos, né, qual será o comprimento da mola distendida X? Então veja que esse problema ele envolve apenas duas grandezas, que é a grandeza quilo e distensão em centímetros. Quando o problema tem apenas duas grandezas, a gente chama de uma regra de 3 simples, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai analisar se essas duas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá certo? Lembre que diretamente uma aumenta, a outra aumenta, inversamente uma aumenta, a outra diminui, tá certo? E aí o que a gente vai fazer? Olha, onde tem o X, a gente vai colocar uma setinha, ó, que pode ser para baixo ou para cima, não importa, tá? Essa setinha vai servir só para a gente se orientar em relação a se essas grandezas são diretas ou inversas. Ora, eu coloco onde tem o X uma seta, pode ser para cima ou para baixo, você escolhe, e aí a gente analisa. Se essas duas grandezas forem diretamente proporcionais, as setas terão o mesmo sentido. Eu botei aqui para baixo, aqui vai ter que ser para baixo. Se eu tivesse colocado para cima, aqui seria para cima, né? Concluindo que elas são grandezas diretamente proporcionais. Se a gente analisar e concluir que elas são grandezas inversamente proporcionais, as setas terão sentidos contrários. Se eu coloquei inicialmente para baixo, aqui vai ser o quê? Para cima. Se eu coloquei inicialmente para cima, aqui vai ser para baixo, tá certo? Então as setas só servem para isso, né? Para a gente, quando perceber que as setas estão no mesmo sentido, significa que a gente analisou e concluiu que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Se as setas são contrárias, as grandezas são inversamente proporcionais. Então vamos analisar aqui, olha. Se com 5 quilos, né, 5 quilos, a mola cresce 27 centímetros, distende 27 centímetros, então se eu aumentar para 10 quilos aqui, né, o que vai acontecer com a mola? Ela vai distender, crescer mais ou menos? Mais, né? Então, se 5 quilos fazem a mola distender 27 centímetros, então, ao colocar 10 quilos, com certeza a mola vai distender mais centímetros. Então, o que eu percebo aqui? Ó? Que a grandeza quilo, quando aumenta, ó, 5 para 10, faz com que a grandeza centímetro também o quê? Aumente. Então, se essa grandeza aumenta, faz essa aumentar, significa que elas são grandezas diretamente proporcionais, e aí eu vou colocar as setas no mesmo sentido. Se eu coloquei aqui para baixo, eu vou colocar aqui para baixo também. Se eu tivesse começado aqui para cima, aqui seria o quê? Para cima. Então essas duas grandezas são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Feito isso, agora é fácil. A gente vai montar uma proporção aqui, ó. Como são no mesmo sentido, você vai deixar tudo como está. Vai ficar 5 está para 10, assim como 27 está para x. 5 para 10, 27 está para x.
E aí eu tenho uma proporção aqui, vou fazer meios e extremos, tá vendo? Ó, fazendo meios extremos, vai ficar 5 vezes x, vai ficar 5x, né? 10 vezes 27 vai dar quanto? 270, né? E aí o 5 que está multiplicando passa para cá dividindo, né? Então a gente vai obter o que aqui, ó? X é igual a 270 dividido o que? Por 5. E fazendo essa conta aqui, ó, 270 por 5, o que a gente vai obter? Ó? 27 por 5 vai dar 5, 25, né? Vai sobrar 2, baixa o 0. 20 por 5 vai dar 4, vezes 5, 20. Então aqui a gente vai obter o quê? 54, o quê? Centímetros. Então, observe que ao dobrar, né, o peso de 5 para 10, era lógico supor que a distensão também iria dobrar. Ó. 27, o dobro é o quê? 54 centímetros. Ok? Vamos ao segundo exemplo. 3 torneiras completamente abertas enchem um tanque em 1 hora e 30 minutos. Quantas torneiras iguais a essa serão necessárias para encher o mesmo tanque em 54 minutos? Então, observe que nesse problema a gente tem o que? As grandezas torneiras e tempo. Tá vendo? Então, a gente tem as grandezas, né? Torneiras, né? E tempo. O que ele fala? 3 torneiras completamente abertas enchem um tanque em 1 hora e 30 minutos. Quantas torneiras, aqui ó, X, iguais às primeiras, serão necessárias para encher o mesmo tanque, só que agora em 54 minutos? Então veja que esse problema ele possui duas grandezas, né? Torneiras e tempo. Então é uma regra de 3 simples. Só que aqui tem um detalhe, o tempo aqui está em hora e minuto e aqui em minutos. Você tem que trabalhar o tempo com a unidade só. Você não pode misturar hora e minutos, ou tudo em hora ou tudo em minutos. Então aqui fica mais fácil a gente transformar para minutos, né? Porque a gente sabe que 1 hora são 60 minutos. Então 60 com 30 dá o quê? 90 minutos. Então a gente vai substituir aqui, ó, por 90 minutos. Ok? Porque 1 hora e 30 é a mesma coisa que 60 minutos com 30, né? Então isso aqui vai dar o quê? 90 minutos. Então tá aqui, a gente transformou o tempo em minutos, torneiras e tempo. Onde tem o X, a gente vai colocar uma setinha, pode ser para baixo ou para cima. Eu estou colocando aqui agora para cima, tá certo? Mas você pode colocar para baixo, tá certo? E aí a gente vai analisar essas duas grandezas. Se a gente conclui que elas são diretamente proporcionais, lembrando, diretamente, quando um aumenta, a outra aumenta, as setas terão o mesmo sentido. Se a gente conclui que elas são inversamente proporcionais, o que é inversamente? Se uma aumenta, a outra diminui, né? Então as setas terão sentidos contrários, tá bom? Aqui para cima, aqui vai ser para baixo. Tá? Então vamos lá. Se 3 torneiras, né, levam 90 minutos para encher um tanque, tá? 3 torneiras levam 90 minutos para encher um tanque. Então, para encher o mesmo tanque em 54 minutos, observa, eu estou diminuindo o tempo, eu vou precisar de mais ou menos torneiras. Ora, se com 3 torneiras o tempo necessário para encher é 90 minutos, então se eu quero encher o tanque num tempo menor, né, em 54 minutos, eu vou precisar de mais torneiras. Então o que acontece? A grandeza tempo diminui, né, 90 cai para 54, então a grandeza torneiras tem que aumentar. Então se uma grandeza diminui e a outra aumenta, significa que elas são o quê? Inversamente proporcionais. E aí as setas serão contrárias. Se eu coloquei aqui para cima, eu vou colocar aqui para baixo. Se eu tivesse colocado aqui para baixo, aqui eu colocaria o quê? Para cima. Tá certo? Então, a gente analisou e a gente concluiu que as grandezas são inversamente proporcionais. E agora, feito isso, que é a parte mais importante, agora é só montar uma proporção. Olha, a gente vai colocar assim, 3 está para x,
Veja que eu estou mantendo aqui essa posição, ó, 3 para x. E como elas são inversas, aqui está para cima e aqui está para baixo, ó, eu vou escrever aqui, ó, 54 para 90, tá? Já que elas são inversas. Então vai ficar, ó, 54 para 90. Certo? Por quê? Porque elas são inversas. Ó. Se fossem diretas, eu iria escrever 3 para x, 90 para 54. Como elas são inversas, para cima e para baixo, olha, você mantém uma, inverte a outra. É como se você pegasse essa seta aqui e estivesse invertendo. Aí o 54 vai para cima e o 90 para baixo. Então ficou 3 para x, 54 para 90. Tá certo? Porque são inversas. Você poderia também fazer, ó, 90 para 54 e aí inverter aqui, ó, x para 3. Tá? Mantém uma e inverte a outra. Pronto, feito isso, a gente vai fazer aqui, ó, meios extremos, né? E chegar na resposta. 54 vezes x, 54x, 3 vezes 90, 270. 54 está multiplicando, passa dividindo. Então, quem é x? 270 dividido por 54. E fazendo essa continha, a gente vai encontrar o quê? 5. Então, serão necessárias, né, 5 torneiras, tá? Fazendo a conta aqui, ó, 270 dividido por 54, ó, vai dar 5. Ó. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 5, 25 e 2, 27. Zerou aqui. É isso, espero que vocês tenham entendido esse exemplo.